Olá, meninas! Vocês sabiam que muitas pessoas acham que a técnica dos envelopes só funciona com dinheiro físico? E que se você utilizar o cartão de crédito, já perdeu o controle de tudo? Mas a verdade é que você pode sim utilizar o cartão de crédito e ainda se manter organizada, desde que você faça tudo certo. Porque se você fizer tudo errado, o cartão de crédito realmente pode se tornar um vilão da organização financeira. Meu nome é Vânia Santos e esse é o canal Sua Vida, Seu Dinheiro. E aqui nesse canal nós falamos como uma vida com bom planejamento, constâncias e escolhas alinhadas podem te trazer paz financeira. Para você que está entrando nesse vídeo agora, nós estamos numa série incrível. E se você assistiu o vídeo anterior dessa série, você viu que eu falei que um dos maiores erros na técnica dos envelopes é usar o cartão de crédito sem separar o dinheiro antes. Agora eu vou te mostrar exatamente como você vai estar evitando isso. Então, só para recapitular um pouquinho do conteúdo anterior, vamos entender uma coisa. Usar o cartão de crédito sem separar o dinheiro acaba te trazendo diversos problemas. Um deles é que você pode estar misturando o valor da sua próxima fatura com o seu salário. Então, isso vai dificultar o seu controle financeiro. E no final das contas, você pode acabar entrando nos juros do rotativo. Então, eu reforço que cartão de crédito não é renda extra e não é a extensão do seu salário. O cartão de crédito é um meio de pagamento, assim como o débito, como o Pix. Você precisa ter o dinheiro para pagar assim que a sua fatura fechar. Então, uma das primeiras lições que eu vou colocar aqui é justamente isso. Então, isso daqui é muito importante. E com essa informação em mãos, nós vamos ao primeiro ponto dessa questão, para que você não se endivide com o cartão de crédito. Então, a primeira coisa que você vai fazer é transformar o cartão de crédito em um espelho do seu envelope. Então, deixa eu pegar uma outra caneta aqui e eu vou escrever exatamente isso. Então, a primeira coisa é: seu cartão é igual espelho da sua categoria. Então, o seu cartão de crédito, ele deve ser o espelho da sua categoria. Vou te dar um exemplo muito simples. Se você tem dentro do seu envelope o valor de R$900 para alimentação, então se você vai no mercado, você utiliza o valor de R$300 no cartão de crédito, você imediatamente tem que chegar em casa e já tem que tirar aquele valor de R$300 da sua categoria de alimentação e colocar esse valor separado para pagar a sua fatura do cartão. Ou seja, o seu cartão de crédito tem que ter um espelho. Ou seja, você pode estar fazendo no seu binder, você pode estar fazendo um envelope separado ou num controle digital. Eu não sei como você costuma fazer o seu controle, mas você pode estar fazendo uma categoria que se chame espelho ou fatura do seu cartão tal. Vamos dizer que você utiliza o cartão do Nubank. Então, você vai colocar lá, cartão Nubank. Então, tudo que tiver nesse envelope é os valores que você tem que pagar. Esses valores já tem que estar separados para que quando chegue a fatura, você não tenha surpresas, para que você não fique enrolada e acabe acumulando dívidas. Isso daqui vai te trazer clareza, isso daqui vai te mostrar de fato o que você ainda tem em cada uma das suas categorias. Porque se você chegou na sua residência ou se você faz digitalmente, você já separou esse valor, já tirou esse valor da sua categoria de alimentação, você automaticamente sabe que ainda te resta o valor de R$600. E isso te ajuda a manter o controle dos gastos mensais em dia. Isso te dá ali aquela estratégia para que você possa estar manobrando e administrando enquanto o mês ainda estiver vigente. Uma outra forma de você fazer esse espelho da sua fatura é justamente você deixar o dinheiro do seu cartão de crédito em uma conta separada, uma conta que você não utilize. Vou te dar um exemplo muito claro. Eu tenho a minha conta do Santander, que é uma das contas que eu faço mais movimentações. A minha conta corrente do Nubank, eu praticamente não faço nenhuma movimentação.
Então, se eu fosse utilizar essa estratégia, eu deixaria numa conta que eu não tenho tanto acesso, que eu não mexo o tempo todo, para que eu não confunda o meu fluxo de caixa ali e não utilize erradamente aquele valor. Então, isso daqui também funciona, se você fizer dessa forma. E agora nós vamos para o ponto 2, que é como você não se endividar com o cartão. Então, vamos anotar aqui. Como? E dentro desse ponto, nós temos umas questões muito importantes. A primeira delas é que você se esforce ao máximo para ficar dentro do valor estipulado para as suas categorias. Por quê? Se você utilizou o cartão de crédito, as categorias que estão ali dentro da sua fatura, provavelmente elas são aleatórias. Você pode ter ido ao mercado, você pode ter ido à farmácia, você pode ter algum momento de lazer. E o que acontece? Ter um espelho da sua fatura te dá justamente essa clareza, onde você pode estar ali administrando melhor o seu dinheiro. E aí você vai saber exatamente quanto que você ainda tem dentro dos seus envelopes e ainda vai saber quais os valores que ainda estão disponíveis para que você possa estar utilizando. Outro ponto muito importante aqui dentro do como não se endividar com o cartão é você não parcelar um valor que não caiba no seu envelope. Vamos dizer que você tem lá a categoria farmácia. E dentro dessa categoria, você tem um valor mensal de R$100. E aí você precisa comprar um medicamento que custa o valor de R$150. Só que esse valor, ele vai extrapolar ali o seu valor, o seu limite da sua categoria. Então você, nesse momento, utiliza o cartão de crédito para parcelar esse valor. E você vai parcelar esse valor em 3 vezes de R$50. Então você tem que entender que você, durante 3 meses, não vai ter mais disponível aquele valor que você destinou de R$100. Você agora só vai ter R$50 disponível. Então, essas informações, elas precisam estar bem claras, anotadas de formas aonde você possa, de fato, verificar toda hora, toda semana, quanto que de fato você tem em cada envelope. E indo para o último ponto aqui, dentro do ponto 2, nós vamos falar sobre não utilizar o limite de cartão de crédito como sua renda. Infelizmente, eu já cometi esse erro, já utilizei cartão de crédito como limite da minha renda e isso foi se transformando numa bola de neve. Já contei aqui para vocês em alguns vídeos, tem até vídeos falando sobre zerando os meus parcelamentos, que eu detalho um pouco mais ali de como eu me endividei. E uma das formas que eu me endividei foi, além de eu estar fazendo muitas compras parceladas, foi também eu utilizar o cartão de crédito como extensão da minha renda. Então, por exemplo, se eu tenho um valor de renda de R$2.000 líquidos para que eu possa estar gastando, eu não posso ter um custo de vida de R$3.000 e utilizar o cartão de crédito como se ele me desse R$1.000 a mais ao mês. Isso você vai levando com a barriga durante um tempo, porém vai chegar uma hora que a conta não fecha e você vai se enrolar. E aí é onde muitas pessoas se perdem e acabam entrando nos juros do rotativo, acabam sujando o nome, acabam ficando restritas e a vida financeira se transforma em um verdadeiro caos. E antes que a gente passe para o ponto 3, eu já gostaria de perguntar se vocês estão gostando desse conteúdo. Me conta aqui nos comentários como vocês fazem para não estar se endividando no cartão. Ou se você já é uma pessoa que, infelizmente, como eu, se endividou, o que você está fazendo para você sair? E não deixe de se inscrever nesse canal, dá um like, faz um comentário aí, que isso ajuda muito esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. E aproveita também para se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo dessa série. Voltando aqui para o ponto 3, nós vamos falar sobre o que fazer com as parcelas. Então, vou anotar aqui. Já que eu parcelei no cartão, como eu devo agir? Então, aqui dentro nós vamos falar também sobre alguns pontos. E o primeiro deles é, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar a parcela na categoria correspondente durante todos os meses que você tem aquilo parcelado. Vou retornar para o exemplo da farmácia que eu dei. Se você tem uma compra no valor de R$150 dividida em
3 meses, ou seja, nós estamos agora em fevereiro. Então, provavelmente você vai pagar no mês de março, no mês de abril e no mês de maio. Então, durante esses 3 meses, esse valor precisa estar anotado nas suas categorias, para que você não ultrapasse esse valor. Esse valor já não existe nesse momento. Ele está totalmente comprometido com essas parcelas. Outro ponto importante aqui, dentro dessa terceira questão, é que você deve considerar a sua parcela já nas suas contas fixas. Então, onde mais você tiver anotado esse valor, é interessante para você, porque assim você não esquece, assim você deixa ele realmente fixado de uma forma que você possa visualizar mensalmente. E o último ponto dessa questão é que você deve se esforçar ao máximo para evitar fazer mais parcelamentos de outras coisas, principalmente nessa categoria que você já se comprometeu. Porque senão a gente entra naquela fase, sim, de começar a acumular parcelas, de começar a fazer uma bola de neve e no final das contas a conta ficar muito apertada ou até mesmo não fechar. Então aqui, dentro dessa terceira questão, sobre parcelamentos, o mais importante é que você tem que entender é que parcelamentos são contas para o futuro. Então, é uma dívida que você está adquirindo para o futuro, não é do presente. Então, os próximos meses você tem que avaliar se aquilo realmente cabe ali no seu orçamento, se aquilo consegue comportar esses valores de parcelamento. Então, fique muito atenta para esses pontos, para que você não cometa esses erros. E agora, nós vamos falar sobre o quarto ponto, que é as vantagens de utilizar o cartão de crédito. Vou anotar aqui. Existe sim vantagens em você utilizar o cartão de crédito. Muitas pessoas falam dessas vantagens, porém a gente tem que ficar atento com a nossa realidade. Então, antes de eu falar as vantagens, eu já preciso te fazer esse alerta. Isso cabe na sua realidade? Isso realmente é necessário para você? Porque tem pessoas que entram com uma falsa ilusão. Vamos falar sobre cartões que têm pontos. Esses cartões que têm pontos, realmente, eles são muito válidos. Porém, se você não tem um consumo realmente significativo no seu cartão, os seus pontos ali, eles vão ser mínimos. Então, você ter um cartão de crédito com a desculpa de que você vai acumular pontos, dependendo do seu fluxo ali mensal, não é uma vantagem para você. É só uma coisa que vai te fazer gastar sem necessidade. Então, temos que ficar atentas também com essas questões. Mas, tirando essa pequena questão, o cartão de crédito, sim, ele é interessante. Principalmente aqueles que dão pontos e aqueles também que dão cashback. Hoje em dia, nós temos grandes cartões. Temos muitos cartões que dão cashback com um valor de volta do valor que você comprou. Então, por exemplo, se você comprou alguma coisa de R$100, ele te dá ali 2%, 0,5%, dependendo ali da campanha vigente no momento, você recebe até 10% de algum valor. Então, acaba assim que estrategicamente a utilização do cartão de crédito te traz sim alguns benefícios. Eu acredito também que o cartão de crédito é uma das formas seguras sim da gente estar utilizando o dinheiro, porque normalmente, dependendo do seu cartão, você tem ali um seguro e caso você perca ou caso seu cartão seja furtado, você consegue ali reaver, consegue ligar, bloquear e na maioria das vezes você consegue reaver ali os valores que foram utilizados. Então, em algum ponto aqui, isso acaba sendo muito interessante, porque dependendo do local que você mora, dependendo do estado que você mora, a violência pode estar muito grande. Eu, particularmente, moro aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu não saco dinheiro. Raras são as vezes que eu tô com dinheiro na carteira. Eu ando sim com valor, mas um valor ali simbólico, porque se acontece algum tipo de emergência, a gente tem ali algum dinheiro para poder utilizar, mas é bem pouco. E nesses casos, o cartão de crédito é um dos meios mais seguros para que a gente esteja realizando ali algumas transações. Outro ponto muito bacana que eu acho é você ter um histórico mais preciso ali dos seus gastos. Por quê? Como fica registrado o valor que você utilizou, o estabelecimento, a data e a hora, você tem um controle de gastos ali muito mais eficiente do que você confiar, às vezes, na sua própria mente. Então, tem sim as suas vantagens utilizar o cartão de crédito. E com toda essa explicação aqui, o importante é que você entenda que o cartão de crédito não é o vilão. É a gente que tem que utilizar ele com disciplina, estratégia e consciência. Não adianta a gente ter um cartão de crédito se a gente não tem, principalmente, consciência financeira. Porque a gente vai sim fazer
compras a gente vai sim utilizar e muitas das vezes, sem consciência, a gente não consegue manter o nosso cartão de crédito. Então, a pergunta que não quer calar: você pode utilizar o cartão de crédito com a técnica dos envelopes? Sim, você pode utilizar, tá? Eu vou até escrever aqui. Sim, você pode utilizar, desde que você fique bem atenta, desde que você faça uma boa administração do seu dinheiro, dos seus gastos, que você tenha o seu controle financeiro em mãos. O cartão de crédito, ele não é o vilão, como eu já falei para vocês, mas ele pode sim se tornar o vilão se a gente não souber utilizar. Agora, eu tenho 3 alertas importantes na utilização do cartão de crédito. Isso daqui é um plus do conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro deles é: evite fazer parcelamentos longos. Esses parcelamentos a perder de vista. Hoje em dia, nós temos muita facilidade em ter crédito no mercado. O mercado, sim, quer sim que a gente consuma mais e mais, quer sim que a gente compre e com parcelas a perder de vista. Por quê? Ele ganha com aquilo e a gente fica preso a esses parcelamentos por muito tempo. Existem hoje parcelamentos de 24 vezes. Eu já vi parcelamentos de 30 vezes. Então, isso é muito sério, porque você vê que você fica preso ali em parcelas 1 ano e meio, 2 anos, às vezes 2 anos e meio. Então, evite esses tipos de parcelamento. Outro alerta aqui, muito importante, é para que você evite compras por impulso. Exatamente. Quando você está fragilizada ali emocionalmente, quando você está estressada, quando você, às vezes, está ansiosa, esses tipos de sentimento, quando você sai e você está com o cartão de crédito na mão, você pode fazer uma loucura e acabar comprando muitas coisas que depois você vai se arrepender. E o último alerta é um clássico. Evite mentir para você mesma. É isso mesmo. Sabe aquela frase que você passa lá no cartão e aí depois você fala assim: depois eu resolvo? Não minta para você mesma. Depois você provavelmente não vai conseguir resolver. Você vai se arrepender e você não vai conseguir quitar com aquele compromisso. Então, se o seu pensamento for depois eu resolvo, já é para acender o sinal de alerta na sua cabeça e você não deve efetuar essa compra. E só para que a gente feche aqui esse conteúdo, é importante que você entenda: parcelamentos sem planejamento é uma das coisas que destroem a técnica dos envelopes. Então, você tem que fazer tudo de acordo com o seu planejamento. Você não planejar nem mesmo sequer o que você vai parcelar, isso também afeta drasticamente ali a técnica dos envelopes. E isso pode te frustrar e também fazer você desistir de aplicar a técnica dos envelopes. Agora que você já sabe como organizar os seus envelopes com o cartão de crédito e como usar o cartão com controle, o próximo passo é usar essa organização para montar a sua reserva de emergência. Porque organização financeira sem construção de patrimônio não gera segurança. Então, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários se você já utiliza o cartão de crédito juntamente com a técnica dos envelopes. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!